Olá pessoal, olha que legal, outra paisagem para variar, né? O tema é paisagem, então eu não posso fugir deste tema, né? Só que esse vídeo aula nosso aqui tem uma casinha, duas casinhas, né? E vamos lá, deixa eu apresentar para vocês o projeto. Araucárias, árvores, aqui tem uma serra por trás, uma montanhazinha, né? Mais araucárias pequenas, um caminho, as casinhas, árvores. Aqui tem uma queda d'água pequenininha, uma pontezinha de madeira. Olha, é tudo de bom, pedras, né? Vegetação. Eu acho que vocês vão gostar. As cores são bem suaves, um barrado lindo, olha só. Puxando assim para um verde glacial, né? Um azul bebê. Então eu puxei o céu também para esses tons. Verde glacial, azul bebê, branco e o clareador. Nós vamos alternar as cores com essas duas aqui. O céu vai ficar misturadinho. Então sempre eu começo o trabalho com o clareador, pincel pituá. Nós vamos esfumaçar por partes, né? Porque senão seca tudo. E vamos lá. Azul bebê. E vai esfumaçando com o clareador. Fecha bem a trama do tecido. Não deixa aparecer, né? E vamos caminhando, ó. Verde glacial. Sem deixar marcas de separação aqui. Uma cor tem que misturar com a outra, tá? Então eu vou fazer o céu, gente, desta mesma forma aqui, alternando essas duas cores e esfumaçando com o clareador. Depois que estiver um pouco mais seco, aí sim nós vamos fazer umas nuvens brancas, tá? Então vamos lá? E agora, gente, com um pouquinho de branco, movimento circular, nós vamos fazer umas nuvenzinhas aqui, ó. Ainda está úmido, tá? Movimento circular, olha, e vai formando assim umas nuvens, né? Mas é bem discreto, tá, gente? Não é... É bem suavezinho mesmo. Vai devagarzinho. Assim, a gente já dá o acabamento nessa parte, porque tava, né? Faltando. Nada de tinta parada, ó. Tudo bem delicadinho.
precisa deixar certinho não, tá, gente? Aqui já dá uma disfarçada. Aí depois do céu, nós vamos descendo, tá? Que vocês entenderam, né? Um céuzinho bem suavezinho. Agora nós vamos começar a preencher o que está por trás, né? Por trás de tudo aqui nós temos essa chapada. Aí eu busquei aqui no meu celular, gente, ó, Chapada Diamantina na Bahia. Opa, aqui, ó. São pedras, né? A parte de baixo e a parte de cima um gramadinho, exatamente o que eu estava buscando. Tem a Chapada dos Guimarães também, mas essa aqui me chamou mais atenção, porque é exatamente isso, olha, as pedras nos tons assim, meio amarelo pele, aqui eu tenho o chocolate. Então essa parte toda aqui nós vamos preencher manchando, né? Amarelo pele e chocolate. Depois vamos reforçar no acabamento e aí em seguida podemos pintar essa parte de cima aqui essa chapada, né? Então vamos lá. Pincel número 6, cortado e lixado. Vamos preencher a parte de baixo aqui, que é a parte das pedras, né? Aí vamos de amarelo pele e o chocolate para tonalizar. Já puxando, fazendo um movimento, né? De montanha mesmo. Toda essa parte, gente, olha que interessante. Mais ou menos até aqui, né? Porque aí aqui nós vamos pintar já uma vegetação bem distante. Você pode preencher tudo, essa parte aqui, olha, né? Até aqui. Com amarelo pele. E depois fazer umas manchinhas com o marrom. Fica mais fácil, tá? Passar primeiro o amarelo pele e depois voltar com chocolate manchando. Então é tudo aqui, ó, tá vendo? Toda essa parte. Então, eu vou preencher tudo aqui atrás, gente, como eu estou fazendo mesmo. Depois vamos preencher as montanhas. Agora nós vamos preencher
Essa parte de cima da chapada, eu separei verde grama e o verde glacial mesmo, que nós usamos aqui pro céu, né? Então, pincel número 6 ou 8, nós vamos fazendo assim, puxando de cima para baixo, matizando, misturando com um pouquinho do verde glacial. Só fundo, tá, gente? Quando estamos pintando paisagem, como eu sempre falo para vocês, eu preencho todo o fundo, depois eu volto dando acabamento. Então, vamos preencher todo esse espaço aqui, ó, né? E depois tem uma montanha de árvores lá atrás, bem distante, né? Vamos preencher também. Mas vamos começar por aqui. Esse cantinho aqui, ó, é uma montanha distante. Eu separei o azul inverno para preencher. Deixa eu colocar um pouquinho do verde glacial. Azul inverno, então, com verde glacial. Eu venho até aqui, ó. E aqui a gente vai completar com amarelo pele mesmo. Agora aqui nessa parte de baixo aqui já é vegetação, né? Então, vamos preencher toda essa parte aqui de cima, essa montanha distante, com azul inverno. Se você não tiver, pode ser o cinza lunar, fica bom do mesmo jeito. Seguindo este lado aqui ainda, nós temos uma vegetação. Começa agora a vegetação. Então, eu separei o verde pântano para dar profundidade por trás. E o verde pinheiro, completando assim essas árvores baixinhas, né? Então, sempre para separar uma árvore da outra, colocamos o verde pântano. Assim a gente não se perde e não fica um borrão só. Fica um borrão, mas um borrão definido, né? O risco vai direitinho para vocês. Ó, separou? Completa com verde pinheiro.
O mesmo, gente, nós vamos fazer com as araucárias. A parte de baixo mais escurinha, com verde pântano, e a parte de cima com verde pinheiro. Eu vou até inclusive passar 2 demãos intercalando a secagem para ficar um fundo bem preenchido. Não deixa marcas aqui, ó, excesso de tinta, esfumaça, porque nós vamos dar umas batidinhas depois, tá? Tanto nas araucárias, né? Nós vamos fazer essa jogadinha aqui, sombra embaixo e completando com o verde pinheiro, esfumaçando. Nós vamos fazer também nestas árvores aqui, ó, verde pântano por trás da casinha. Separando uma árvore da outra. E a diferença, um verde pinheiro. E tem mais árvores aqui do meu lado esquerdo. Estas aqui, ó. Estas, né? Nós vamos fazer do mesmo jeitinho. Ó, aqui também tem. Então, verde pântano sempre na parte de baixo, para dar mais profundidade. E completa com verde pinheiro. Pode ser verde de oliva também, fica legal. Aqui tem que terminar, tá? Só tô mostrando aqui pra vocês. E deste lado, vamos seguir a mesma sequência aí. Verde pântano. Para dar mais profundidade, inclusive até aqui, ó, tá? E as copas das árvores com verde pinheiro. Sempre lembrando de dar profundidade nos cantinhos aqui, assim por trás, separando cada uma. Tudo, né, um borrão, mas a gente sabe quem é quem aqui pela profundidade, pela separação aqui com verde pântano. Já dá para ter uma ideia do que é a árvore, o que onde vamos bater aqui, né? Parte mais clara, aqui a parte mais escura. Estamos falando desta árvore aqui. Aqui é outra, tá? Então, vamos lá, preencher tudo. E essa árvore aqui, eu vou fazer uma cor queimada. Então, para sombra, vamos ver, terra queimada e telha ou caramelo. Então, próximo ao caule, aqui ao tronco. E em volta das copas das árvores.
Vamos escurecer. Para dar mais profundidade. E completa em volta, ó, dessa sombra que nós colocamos o telha ou caramelo, tanto faz. Ou se quiser até um cena natural, fica bom. Uma árvore queimadinha. Agora nós vamos preencher as casinhas, né? Então eu separei aqui, ó, para essa pequenininha aqui, amarelo pele com sombra de rústico. E essa marfim com sombra de telha, esse beiral aqui com rústico, as janelinhas a princípio com azul caribe, mas depois eu vou escurecer com azul marinho, tá? As janelas estão fechadas e essas casinhas assim, elas têm sempre assim umas cores diferentes, né? Na portinha, janelinha, enfim. Então eu vou preencher primeiro as janelinhas e já deixar no jeito, um fundo só, né? Como vocês sabem. Eu estou com o pincel número 4, mas pode ser o 2, melhor ainda. Então, janelas. E tem uma portinha só, essa aqui, ó. Tá? Depois vamos escurecer com azul marinho no acabamento. Agora só preenchimento do fundo mesmo. Esse batente já vou separar também com rústico ou sépia. E as paredes aqui embaixo, marfim, né? Então vamos de marfim, vou preencher toda com uma isca de telha para dar sombra na parte de baixo. Mas primeiro vamos preencher tanto essa parede aqui com marfim e essa aqui com amarelo pele. Os telhados também podem ser com amarelo pele, depois a gente escurece, tá? Então vamos lá, só preenchimento. Vamos aproveitar que estamos aqui com o amarelo pele e o telha e vamos preencher aqui esse caminho, né? Olha, vem até aqui e tem um saindo das casinhas, certo? Porque no fundo é assim, se você tá com uma determinada
tinta, já aproveita, né? A gente ganha mais tempo. Então, nós vamos passar amarelo pele. E depois umas manchinhas nos cantinhos com o telha ou caramelo, né? Só até aqui, porque aqui já é a ponte, ó, tá? Vamos só preencher o caminho. Separei aqui para preencher aqui na frente da vegetação, na frente das casinhas, verde pistache, verde oliva, marrom e verde pântano. Pincel número 6, nós vamos começar com verde pântano, alternando, misturando um pouquinho com verde oliva, tá? Onde entra o marrom, ele vai entrar também. Em algumas manchinhas aqui, como se fosse a terra, né? Do gramado. Inclusive, aqui essa borda aqui inteirinha, temos umas pedras em volta do caminho, então já pode passar o marrom, preparando esse fundo aqui. Aí continuamos com verde oliva, preenche bem direitinho. Algumas partes com verde pistache. Faz diferença no final, viu? Nas batidinhas para finalizar o trabalho, essas nuances de cores aqui vai ficar muito bom. Então, toda essa parte, olha, né? Nós vamos fazer desta forma. E esse outro lado também. Claro que vamos desviar aqui das pedrinhas, mas pode preencher aqui, inclusive, essa parte aqui, menos as pedras. Então, vamos lá? Temos bastante trabalho aqui para preencher esse fundo, o que vai facilitar muito no acabamento, né? Bom, agora falta aqui a queda d'água, né? Então vamos de branco, um pouquinho do azul inverno. Aí no acabamento, aí nós vamos fazer um movimento, né? Da água. Então vamos deixar um pouquinho mais escuro, para depois puxar
a queda d'água. Na parte de preenchimento, nós já estamos praticamente já finalizando o fundo, né? O fundo do pano. Que aí vai ficar faltando o principal, né? O acabamento. Aqui nesse finalzinho da água também tem umas pedrinhas. Deixa eu já marcar aqui, pra gente não esquecer. Certo? A ponte, ó, tá aqui. Vamos de siena natural e rústico, acho que é melhor. Deixa eu ver. É, rústico. São as madeiras, né? Uma ponte de madeira. Vou separar aqui com rústico. E é só preencher com siena natural. E as pedras com rústico, a parte de baixo e a parte de cima. Eu tenho aqui um caque, que nada mais é do que branco com a isca de sépia. Você consegue um tom assim, meio desbotado, né? Então a parte de cima da pedrinha, ó, mais claro. E a parte de baixo com o rústico mesmo. Aí aproveitando que estamos com o rústico em mãos, é só preencher então o tronco aqui da araucária. Depois vamos iluminar, mas a princípio é só preenchimento aqui com rústico, tá? Tem mais pedras do lado de cá, ó. Também sépia embaixo, caque em cima. Eu vou terminar aqui de preencher essas pedrinhas pra gente começar o acabamento, ok? Vamos começar o acabamento por aqui mesmo, por onde nós começamos, né? O céu já está pronto e essa chapada aqui, ó, vamos acentuar mais um pouquinho do marrom que nós já havíamos passado para preencher o fundo, né? Agora nós vamos trabalhar o acabamento mesmo, reforçar a sombra aqui embaixo, ó. Tá tudo seco, viu, gente? Não tem nada úmido aqui. Tudo bem sequinho. Então, com marrom, é só reforçar por baixo dessa vegetação, né? Porque já já nós vamos trabalhar na sequência aqui essa vegetação da chapada, né? Da serra. Bem pouquinho mesmo, tá? Só para sombrear por baixo.
toquezinho já, né? Já fez uma diferença aqui. Por trás desta árvore também dá uma escurecidinha. E com o branco e o amarelo pele, né, que foi o que nós usamos pro fundo aqui, o pele, nós vamos dar uma pequena luz. Nada muito certinho, viu, gente? Porque é uma serra aqui, uma chapada mesmo, né? Misturar um pouquinho de branco, aí dá uma luz e dá uma esfumaçadinha. Um pouquinho só já dá um efeito, né? Pronto, agora vamos puxar aqui, dar umas batidinhas com verde pinheiro. Deixar um gramado, né? Sobre a serra. Alternando um pouco do verde grama, que foi o que nós usamos, né? Ó, você pode descer, dar umas batidinhas sobre essa divisão aqui da serra. A vegetação caiu aqui também. Deixa eu fazer aqui que vocês vão perceber melhor. Olha, certo? E vai alternando as batidinhas, um pouquinho do verde pinheiro, um pouco do verde grama e também, para deixar mais clarinho aqui em cima, ó, um pouquinho do verde pistache. Então acrescentamos aí o verde pistache. Fica bonitinho. São batidinhas mesmo, tá? Não precisa definir árvores, como normalmente a gente faz com pata de vaca. São batidinhas para deixar crespinho aqui essa montanha, essa serra. Ela vem até aqui, ó. Tá? Pouquinho do pistache também. E já entra o verde glacial para deixar umas partes mais clarinhas. Vai com carinho nessa parte, porque senão daqui a pouco a gente cobre toda essa montanha aqui, né? E é para deixar essa sombra marrom aparecer. Tá? Isso aqui em toda a serra. Essas pequenas batidinhas aqui. Do lado de cá também, ó. Depois arrumamos o caule, não tem problema. Aqui é tudo fundo, né? Aí,
E aí, esses espacinhos que eu deixei, podemos fazer uma vegetação mais clarinha. Tudo bem delicado. Certo, gente? Aí, estando pronto aqui essa serra, essa vegetação aqui, aí podemos começar realmente lá de cima, né? Bater as araucárias com o verde pinheiro. Vamos aproveitar que ele já tá aqui na minha mão e vamos primeiro fazer a primeira fase, que é levantar um crespinho em cada bolinha desta árvore. Olha. Aí depois nós voltamos aqui com as luzes. Mas o primeiro passo é só armar, levantar aqui cada copa da árvore. Eu tô indo com cuidado porque são bolinhas, né, pequenininhas, copas pequenas, mas fica bonitinho. Sai um pouquinho para fora para ficar crespinho, ó. Que ela fica mais natural. Não deixa um formato redondo. Parte de baixo também, ó, uma arrepiadinha. Vai com o cantinho do pata de vaca que você consegue. E tem umas pequenininhas, essa aqui é grande ainda, né? Essa árvore, mas tem umas pequenininhas pra cá. Vamos ver se eu consigo puxar pra vocês verem aqui. Olha lá. São bem pequenininhas. Mas vamos trabalhar também, ó. Ou então, gente, vamos pegar um pincel normal, número 2, 151 mesmo, pra gente conseguir umas batidinhas mais delicadas, né? Ó, pincelzinho número 2, só para definir melhor. Pata de vaca não vai entrar, não consegue, ele é muito grande. Então, só uma arrepiadinha, ó. Araucária pequenininhas, que estão longe, mais distantes, né? Mas é importante a finalização aqui. Enquanto isso, a grandona lá vai secando pra gente iluminar. Essa montanha aqui distante, tá tudo seco, tá? Só vou dar uma sombreadinha aqui por trás, ó, com verde pântano, para dar um pouco mais de profundidade, né? Porque ela está por trás destas árvores aqui.
Dá uma sombra, né? Azul inverno, que nós já passamos no fundo. São as manchinhas. Aqui eu tenho o verde glacial. Aí você vai descendo, esticando um pouco mais a tinta, mas mantendo o azul inverno por baixo. Só para dar um movimento aqui nessa montanha distante, né? Ó, vem até aqui mais ou menos. Que aqui eu vou esfumaçar. Quando estiver tudo prontinho aqui, eu vou esfumaçar um pouco de branco para deixar uma neblina. Por isso que eu não mexi nesse pedacinho aqui. Que eu já tenho essa intenção aí de colocar uma neblina. Vai esticando um pouquinho. Não precisa ficar exatamente igual a minha, porque isso aqui é mão livre, né? Depende, a pincelada vai ficar de um jeitinho. O importante é que fique assim, manchadinha, né? Como a montanha mesmo. Bem discreta, tá lá atrás. E a vegetação verde, que nós passamos verde pinheiro, é esta, as araucárias, né? Tudo que nós passamos verde pinheiro aqui, nós vamos iluminar a princípio com o verde grama. Pata de vaca, tudo seco. Mergulha só os dedinhos e vamos levantar aqui umas árvores. Vai deixando sempre aparecer um pouco do fundo para dar essa nuance, né, de distância. Fica legal. Profundidade. Aí depois no final, se a gente pode dar uma iluminada aqui com pistache, né? Vamos ver. Aqui agora está muito úmido, mas a intenção é voltar aqui em algumas áreas e iluminar um verde pistache, ou se preferir um verde kiwi também fica bom. Olha que legal. As araucárias pequeninas com pincel número 2, também umas batidinhas mais claras para iluminar, mais na parte de cima, né? São uns floquinhos.
Fazendo por partes aqui para vocês entenderem, né? Essa outra é igual, da mesma forma, só vir aqui e dar umas batidinhas. Temos mais araucárias do lado de cá. Nós vamos fazer com verde grama da mesma forma e depois iluminar com o verde pistache. Então vem aqui em cima, ó. Não é bater tudo de novo, é só um pouquinho para dar esse efeito de árvore mesmo, né? De batidinhas de árvores. Ó. Porque senão não vai aparecer o verde pinheiro. Se a gente passar por cima, vai cobrir o efeito de profundidade atrás. Então, cuidado. Temos as araucárias aqui. Temos estas árvores aqui também, olha. Verde grama. Dá para dividir em 3. Aí ela vem se estendendo para cá. E temos toda essa vegetação verde aqui do meu lado esquerdo. Mas deixa eu primeiro terminar as araucárias com verde grama, né? Desta mesma forma. Sempre batendo a parte de cima. Aqui do meu lado esquerdo, olha quantas batidinhas nós vamos fazer. Então, com verde grama, depois vamos iluminar, tá? Só levantar aqui umas batidinhas, respeitando a profundidade. Gira a mão, né? Não é só o pincel, a gente tem que dar uma giradinha na mão para conseguir deixá-la assim, redondinha. Em volta, né? Olha, ela vem até do lado de cá, aqui, ó. Toda essa parte aqui. Que já é montanha, ó. Onde eu estou mostrando com o pincel, que já é montanha. Mas essa parte e aqui, ó, árvore. Árvorezinha. E agora que já está mais sequinho, aqui as araucárias, já dá para começar a iluminar. Verde pistache, cuidado, cuidado, senão a gente vai deixar ela muito clarinha.
É só umas batidinhas para iluminar. E o mesmo nós vamos fazer com essa vegetação aqui, ó. Essas árvores aqui atrás. E em toda, né? Todas essas árvores aqui que nós batemos o verde grama. Aí agora nós vamos iluminar com verde pistache. Depois eu termino aqui em cima. São todos da mesma cor, né? Nestas árvores aqui mais próximas às casinhas, eu fiz uma misturinha aqui, gente, de amarelo limão e verde pistache. E dei umas batidinhas só para dar uma clareada. Eu acho que ficou com mais vida, inclusive. Só nessas aqui da frente, o que vocês acham? Né? Ó, ficou mais iluminadinho. Mais próximo, dá pra ver mais a luz. Bom, limpar o pincel, pata de vaca, e vamos começar esta árvore queimada. Fiz uma misturinha aqui de telha ou caramelo, tanto faz, com um pouco de salmão bebê, pra gente formar, levantar essas copas desta árvore. Porque se eu colocar o próprio telha, não vai destacar muito. Então, misturei um pouquinho de salmão bebê pra gente conseguir esse efeito, ó. Mais claro, uma isca mais claro, né? E nesses vãos aqui, ó, nas laterais, eu deixei de propósito, que é pra gente sair e formar as copas. Porque essa árvore, ela está na frente dessas verdes. É o primeiro plano, né? Então, elas têm que estar por cima, ó, a batidinha. Sempre que vocês estiverem pintando paisagens e árvores que uma sobrepõe a outra, sempre escurece em volta para destacar, tirar ela do plano, do segundo plano. Eu quero que ela fique no primeiro plano, na frente. Então você tem que escurecer atrás para destacar e dar volume. Importante, gente. É uma dica esperta que vale para qualquer pintura, seja óleo, seja caixinha, não importa. É a técnica que vale, né? Depois vamos fazer aqui o tronco, os caules. Ó, sai um pouquinho para fora nessa batida aqui, ó. Dá mais harmonia, né, na pincelada.
Vocês estão me acompanhando aí direitinho? Alguma dúvida? É só me perguntar no zap, gente. Tá bom? Aí, na sequência, o que eu vou fazer? Eu vou misturar um pouco mais de salmão bebê nessa misturinha que eu já fiz aqui, para iluminar algumas batidas aqui, alguns galhos, né? Algumas copas desta árvore. Ficou bem gorduchinha. Aí, nessa mesma mistura aqui, eu vou colocar mais salmão bebê. Vai ficar um pouco mais claro. Aí aguarda um pouquinho a secagem, tá? Porque senão acaba o quê? As batidinhas se misturando. Então a gente tem que ter essa paciência de esperar um pouquinho a secagem. Vai controlando aqui a quantidade do salmão, porque também não deixa ela muito branca. Não tá pegando, gente. Olha, a prova é que não pega mesmo. Está muito úmido a batida anterior e fica meio que mastigado, ó. Não sei se acontecer isso com vocês, pode parar. Espera a secagem e depois vem aqui com essa misturinha mais clara, iluminando cada copa, tá? Então fica aí a dica. Agora vamos pra casinha. Entrar na casinha, fechar as portinhas. Ok, fechar as portinhas e ficar lá dentro numa rede. Que tal a ideia, hein, gente? Vou separar as cores, nós vamos pintar para poder ir descendo. Olha, tem mais coisa aqui para baixo, né? Então vamos lá. As casinhas, gente, eu passei outra demão de marfim e amarelo pele porque tava aparecendo muito o fundo do tecido. Então vamos lá, telhadinho. Nós vamos com marrom manchar, deixar um telhado manchado. Ainda tá úmido a tinta que eu passei por baixo. E no outro também. Escurece mais um pouquinho. Depois é só contornar, tá? Pode contornar com sépia, rústico. Uma cor mais escurinha. E com telha, nós vamos escurecer um pouquinho aqui a parte de baixo da parede. E aqui é o caminho, né? Deixa ele aí por enquanto, nós já vamos mexer. Então pode dar uma escurecidinha. Meio que sujinho, né? Reforça o rústico aqui da beiradinha do telhado.
as divisórias. Pode ir com pincel zerinho, tá? Acerta direitinho, não deixar a casa voando. Verdade, tem que dar profundidade no piso. Mais rústico aqui, no cantinho. A portinha e janelinhas aqui pode ser azul marinho, só para sombrear. Depois contorna com azul marinho para ficar bem certinhas, né? Vai com um pincel zerinho bem fininho e contorna a casinha com rústico, as janelinhas com azul marinho, né? Pronto. Assim que secar, podemos dar uma luz de um ladinho só, com branco. Agora tá bem úmido, vai misturar. Por isso que eu gosto de trabalhar sempre com fundo seco. Você consegue efeitos assim incríveis, né? Tá? Mas fica aí para vocês não se esquecerem de dar uma pequena luz, um ladinho só. Aqui nesse gramado, gente, eu escureci um pouco mais com marrom e pântano, esticando a tinta para baixo, como uma montanha mesmo, né? Um gramado, mas tem esse morrinho aqui que vai finalizar com a água. E as pedras com rústico, como nós já havíamos passado, né? Rústico na parte de baixo e um pouco de caque. Aí ele aqui, com a pedra meia, né? Meia desbotada. Aí você divide em quantas pedrinhas você, se você quiser fazer pedras maiores, ou assim como eu estou fazendo, né? Menorzinhas. Fica bonitinho também. E por cima, uma luzinha com o caque. Pincel número 2. E aqui em volta do caminho, nessa parte, é tudo pedrinha, gente. Nós fizemos com marrom, né? Reforça. E com o caque mesmo, vamos definir umas pedrinhas aqui em volta.
Eu preciso que estejam prontas essas pedras, porque nós vamos dar batidinhas aqui, ó, com o pincel pata de vaca, e as pedras têm que estar já na posição, né? Que elas estão por baixo do matinho que vai vir por cima, tá? Então aqui em volta tudo, umas pedrinhas. Aí já vamos aproveitar e arrumar esse caminho. O caminho foi com amarelo pele, telha, né? Então vamos lá. Amarelo pele, telha marrom. E o branco também para iluminar essa parte aqui, essa curva. Então vamos dar umas puxadinhas. Deixa eu pegar um pincel número 6. Umas sombras, né? No caminho aqui assim. Não precisa ficar certinho não, tá? É pra ficar assim mesmo, meio manchadinho. Aqui eu já vou iluminar, são duas pedras, né? Vou colocar um pouquinho de caque aqui em cima. E já define. Um pouquinho de marrom. Manchando mais. Então nós vamos alternando aqui um pouquinho de marrom, um pouquinho do telha ou caramelo, né? Dá uma sombreadinha. Só nas bordinhas. Um pouquinho do amarelo pele para misturar as cores, né? Não ficar parada a tinta, ficar mais natural. E o branco, principalmente aqui nessa curva, ó. Tem outro caminhozinho aqui, fazer do mesmo jeito. A ponte, gente, é bem simples também. Cena natural, que nós já passamos, né? Dá uma retocada. O rústico para separar as madeiras. Um pouquinho de branco, dá uma claridade de um lado,
Aqui, ó, mais claro, porque a ponte está por cima, né, do caminho. Então, nós vamos escurecer mais por baixo aqui do caminho. Porque a ponte, ela tem que estar, né, por cima. Aí a gente ilumina aqui. E tem umas madeirinhas, misturinha aqui do siena com branco, umas madeiras. E sombra com rústico. Aqui na do pincel, não precisa ser zerinho não, tá? Só um detalhezinho, mas fica bonitinho. Não precisa ficar bem certinho, tá, gente? O importante é só marcar. Bom, então vamos lá. A água e depois a vegetação desse gramado aqui na frente, né? O branco já tá aqui. Azul inverno, né, que nós usamos. Tudo sequinho. Nós vamos puxar aqui. Eu coloquei umas marquinhas aqui com marrom, só para dar um efeito de umas pedrinhas, alguma coisa assim que faz parte aí da queda d'água. É poucas, aqui pouquíssimas pinceladas, não é para deixar tudo branco, só umas manchinhas com branco, que não é uma cachoeira, é uma queda d'água. E ela vai parando por aqui, porque ela tem que ir por baixo da ponte, né? Então eu não posso iluminar, porque senão a água vai por cima. A intenção é que a água passe por baixo da ponte, tá? E com pata de vaca, vamos dar fazer um trabalho aqui nesse gramado, né? E depois ainda falta os troncos direitinho. Verde pistache, verde oliva. Esse lado aqui mais escuro. Primeiro vamos levantar uma vegetação, né?
Onde tem verde oliva por baixo, levantamos aqui uns matinhos, tá? Tem umas pedras aqui, ó. Podemos inclusive escurecer com verde pântano, dando mais profundidade nesse barranquinho aqui, ó. Como eu fiz aqui, eu acho que ficou tão legal, né? Esse toque aqui ficou bem interessante. Que depois vem aqui as batidinhas. Já já nós vamos lá. E com verde pistache. Uma vegetação iluminando mais. Inclusive lá atrás, ó, descendo um pouquinho nesse barranquinho aqui, só a pontinha do pata de vaca, senão vai misturar tudo, aí já viu, né? Aqui também, ó, a vegetação sai um pouquinho fora. Ó, tudo aqui é batidinha, gente. Tudo batidinhas. Até na casinha, ó. É verdade, fica bom. Os matinhos. Dá uma esticadinha. Você vê que aos pouquinhos nós fomos formando aqui com delicadeza as batidinhas, formando uma paisagem. Você pode fazer caminho de mesa para pôr na copa, fica legal, né? Um jogo de cozinha, o mesmo toalha de banho, só a faixa da toalha. Aí você não coloca araucária, só esse pedaço aqui, né? Para caber na faixa da toalha. Às vezes a gente não tem uma sugestão para homens, sugestão masculina. Então, paisagem é uma sugestão muito legal. Fica muito bom. Tá? Deixa eu pôr um matinho aqui, parece que a casa tá voando. Pronto. E aqui também, gente, ó, nessa parte aqui, tudo é vegetação, ó. Tudo batidinhas com verde pistache, intercalando com verde musgo. Verde musgo não, verde oliva. Pra não ficar tudo também de uma cor só. Debaixo das pedrinhas.
tenho que tomar cuidado, né? Senão eu vou sujar aqui meu barrado. Bom, vamos lá para os troncos. Tirar todas essas tintas daqui de cima. Os caules, gente, vocês podem escurecer com um pouquinho de preto de um lado. Manchadinho. Em todos, tá? Aqui também. Tudo assim, sem muita definição. E do lado oposto aqui, lado direito, com a misturinha de siena natural e o branco, vamos dar um toque aqui nessa árvore, que ela é manchadinha, e inclusive não só manchada, como ela tem essas pontas de galhos, né, saindo, que aí é melhor fazer com zerinho mesmo. Típico da araucária. Como se fosse uns mini caules. Nessa outra árvore também, ó, siena natural, com um pouquinho de branco. Para iluminar. Nada certinho. Em alguns caules aqui, ó, galhos, pode também iluminar com siena natural e isca de branco. Ficarem tudo no mesmo composê. Aqui, com rústico, né, melhor, vamos levantar uns galhos. São árvores, né? Então tem que ter os caules, os troncos e tal. Dá uma puxadinha. Inclusive aqui, ó, é uma araucária. Ela aqui, ó. Eu vou iluminar um pouquinho, porque ela tá meio escondidinha aqui, né? Aí ficou branco demais. Porque já tá tudo muito sequinho, então qualquer batidinha destaca muito. E em todos os caules que vocês levantarem, pode iluminar com o siena e isca de
de branco. E lembra daquela dica que eu falei para vocês também sobre se vocês passarem direto, né? Que nem aqui, por exemplo. Volta, passou direto, o tronco ficou aparecendo muito, né? O caule, vem e dá umas batidinhas pra depois que estiver tudo seco. Agora tá tudo úmido, não dá pra fazer. Mas você pode dar umas batidinhas para dar a impressão de que os galhos estão, né, saindo por baixo. Aqui também, ó, é interessante colocar nessa árvore uns galhos. Fica bem fofinha. Nada retinho, nada certinho. É como eu estou fazendo mesmo, meio tremidinho, ó. Ó, aqui tá um exemplo bem... Dá para vocês perceberem que o galho está para fora da vegetação, da copa da árvore. Aqui também. Então, é a hora que nós vamos aplicar aquela técnica lá. Com pata de vaca, dar umas batidinhas para disfarçar esses galhos, para dar a impressão que eles estão entre as folhas das árvores, né? Quanto mais delicado, mais bonitinho eles ficam. E deste lado aqui, das montanhas, lembra que eu falei que ia fazer um esfumaçado, como se estivesse nublado, sereno. Então é bem pouquinha tinta mesmo para esfumaçar, tá? Só um pouquinho mesmo, ó. Legal, né? Eu vou tirar aqui da madeira e mostrar o trabalho para vocês, ok? Pronto, gente, trabalho concluído. Olha o barrado, que gracinha. Tudo combinando, né? Eu acho que ficou assim bem bacana essa paisagem delicada. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que vocês pintem bastante e sabem que qualquer dúvida é só me chamar. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.